Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os campos silenciosos de Belém, onde o trigo murmura sob o vento e os corações clamam em silêncio por um recomeço. Nesta noite calma, vamos deitar nossa alma na terra antiga de Israel, onde a esperança parecia extinta, mas onde Deus, em seu silêncio, já costurava a redenção por mãos improváveis. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Imagine o tempo dos juízes. Um tempo em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. As cidades estavam divididas, os exércitos em conflito, e a fome visitava a terra prometida como um visitante não desejado. Belém, a casa do pão, tornara-se escassa de alimento e também de consolo. Era como se o céu estivesse calado, como se a voz de Deus tivesse se recolhido ao deserto. É nesse tempo fragmentado que surge uma figura à margem da história. Uma mulher, uma viúva, uma estrangeira moabita. Alguém que, segundo as regras humanas, não teria lugar entre as promessas. Mas Deus, sempre Ele, olha para o que os homens descartam. E é pela mão de Ruth que Ele reescreve uma linhagem de esperança. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez carregue dentro de si uma saudade antiga ou um cansaço que ainda não tem nome. Esta história não grita. Ela sussurra. Ela se deita ao seu lado como uma oração contada em voz baixa. Hoje, vamos nos abrigar sob a sombra desta narrativa. De amor leal. De perda que floresce. De uma mulher que seguiu adiante, mesmo sem ver o caminho. Ruth. Seu nome é breve, mas sua jornada ecoa séculos. Neste momento, permita-se repousar. Deixe que a noite envolva sua mente como um manto de linho fino e venha comigo. A história está prestes a começar, e ela carrega o sabor do trigo, o perfume da unção e o calor de um Deus que nunca dorme. Vamos caminhar juntos até a borda dos campos, lá onde o amor silencioso começa a germinar. O silêncio da noite se deita sobre a terra como um véu espesso, e em Belém, onde o nome prometia fartura, só havia vazio. A casa do pão estava vazia de alimento, vazia de riso, vazia de consolo. A terra, seca e cansada, não respondia às sementes. O céu, calado, parecia esconder o rosto. Foi neste tempo de seca e sombra que Elimeleque, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decidiu partir. Como tantos de nós fazem quando o chão sob os pés deixa de sustentar, seguir adiante em busca de um lugar onde a vida volte a brotar. Foram para Moabe, terra estrangeira, onde os deuses tinham outros nomes e os campos, talvez, ainda verdejassem. Mas não se foge da fome que alcança a alma. A escassez que obriga o corpo a caminhar também move o espírito por dentro. Desconstrói certezas, resseca a fé, expõe os medos. Talvez você conheça esse tipo de fome. Não aquela do estômago, mas a que se instala no coração. A fome de uma resposta, a fome de um abraço, a fome de um sinal de que Deus ainda está ali, mesmo que silencioso. Em Moabe, o pão voltou à mesa. Mas Noemi logo descobriria que há perdas mais dolorosas do que a falta de alimento. Perdeu o marido, depois um filho e depois o outro. 3 túmulos na terra que não era sua. 3 despedidas. 3 silêncios que ecoavam mais alto do que qualquer clamor. O vento soprava entre as tendas, e Noemi, agora sozinha com suas noras moabitas, sentia o peso de um nome que já não reconhecia. Belém chamava de volta,
Diziam que o Senhor voltara a visitar seu povo com pão, mas o que ela carregava não era fome de trigo, era fome de sentido, era saudade de si mesma. A fome nos obriga a mover o corpo, é verdade, mas, muitas vezes, é ela quem empurra também a alma para o desconhecido. E no caso de Noemi, essa fome haveria de conduzi-la de volta, vazia, quebrada, mas ainda sustentada por algo invisível, algo que mais adiante floresceria com força sagrada. E é neste ponto que a história de Ruth começa a se insinuar, como espiga que brota entre as rachaduras da terra. Ainda é cedo, ainda é escuro, mas algo já se move. Deus estava ali, mesmo no silêncio, mesmo na seca, mesmo quando ninguém mais acreditava que havia pão para corações famintos. A estrada de volta a Belém não era apenas feita de poeira. Ela era bordada de memórias partidas, de silêncios profundos, de um cansaço que não se via no corpo, mas na alma. Noemi caminhava ao lado de suas duas noras, mulheres moabitas, suas únicas companhias na travessia do luto. Mas dentro dela, algo já não caminhava. Algo permanecia parado, estagnado, como água represada por dor. Perder um lar é doloroso, mas perder os nomes que davam sentido à existência, marido, filhos, futuro, é como desaparecer ainda estando vivo. E Noemi, mesmo com os pés em movimento, sentia-se morta por dentro. Não havia mais promessas que a sustentassem, só lembranças que pesavam. Ela era agora uma viúva envelhecida, sem herdeiros, sem braços masculinos para protegê-la, sem pão nem propósito. Quando enfim se aproximaram de Belém, os olhos da cidade se voltaram. Mulheres a reconheciam. Serei esta Noemi? Murmuravam. Mas ela mesma recusava seu próprio nome. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, disse ela. Noemi significa agradável, mas Mara significa amarga. E era assim que ela se via agora, amarga, esvaziada, como uma vasilha que Deus vira de cabeça para baixo. Talvez você entenda esse tipo de amargura. Aquela que não grita, mas queima em silêncio. A dor de quem ora, mas já não espera resposta. De quem retorna ao lugar de origem, mas já não se reconhece nas ruas, nem no espelho, nem nas orações. Foi assim que Noemi chegou a Belém, sem marido, sem filhos, sem esperança. E ainda assim, ela não veio sozinha. Ao seu lado, caminhava uma jovem viúva moabita, Ruth, aquela que escolhera não abandoná-la, aquela que, mesmo sem promessas, decidira amar com a fidelidade de um voto sagrado. Noemi ainda não sabia, mas Deus começava a reconstruir sua história pelas mãos daquela que o mundo não teria escolhido. A estrangeira, a improvável, a fiel, ela voltara vazia. Mas o céu estava silenciosamente preparando o vinho novo. E os campos, ainda dormindo, logo sentiriam o peso suave de pés femininos recolhendo esperança entre as espigas. Era noite, sim, mas a madrugada se aproximava, e o pão, ainda escondido, já estava sendo preparado no coração da promessa. Entre as lágrimas da despedida e o pó do caminho, algo sagrado floresceu. Noemi, envolta em dor, pediu às suas noras que voltassem para seus lares. Era um gesto de cuidado, mas também de rendição. Ela não via mais futuro em si mesma, apenas lembranças partidas e a sombra do que já foi. Era como se dissesse: voltem, eu não tenho mais nada a oferecer. Orfa hesitou, chorou e voltou. Voltar não foi covardia, foi escolha. E toda escolha é um altar onde depositamos o que acreditamos ser possível. Mas Ruth permaneceu. E naquele momento, diante do adeus que parecia inevitável, a jovem moabita ofereceu não apenas sua presença, mas sua alma. Não insistas comigo para que te deixe. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Era mais do que uma frase, era um pacto, um voto tecido com os fios da fé silenciosa.
Ruth não ficou por falta de opção, ela ficou por amor, por fidelidade, por algo invisível que a atraía para o Deus de Noemi, mesmo sem ainda conhecê-lo plenamente. Quantas vezes, em nossa dor, não percebemos que alguém escolheu permanecer ao nosso lado? Alguém que não foi obrigado. Alguém que viu o caos e mesmo assim ficou. Esse amor é raro. Esse amor tem raízes espirituais. Não se trata de emoção momentânea, mas de entrega deliberada. O amor que escolhe ficar é semente do céu, no solo mais árido. Ruth abandonou seu povo, seus deuses, sua terra, seus rituais, tudo o que lhe era familiar, para caminhar com uma mulher quebrada, rumo a um povo que não a receberia com entusiasmo. Ela sabia que seria estrangeira, sabia que não teria privilégios. Mas havia algo mais forte que o medo. Havia um amor que ecoava do trono de Deus, mesmo que ela ainda não soubesse dar nome a isso. O amor de Ruth não foi anunciado com trombetas, foi sussurrado entre lágrimas, foi sustentado na poeira do caminho, foi confirmado dia após dia, passo após passo. Na sombra da perda, Deus acendia uma candeia. E seu pavio era o amor leal de uma mulher que não fugiu. Ela ficou. E ao ficar, ela abriu uma nova trilha. Não apenas para Noemi, mas para gerações que viriam a partir dela, inclusive para nós. Pois é assim que o reino começa, no escondido, no amor que permanece. Na decisão de amar mesmo quando não há garantias. Foi ali que Deus começou a escrever sua promessa eterna, com uma mulher estrangeira que escolheu ficar. No entroncamento silencioso daquele caminho antigo, 3 mulheres se despediam do que foram. Noemi, curvada pela dor, tentava libertar suas noras da sombra da miséria que a acompanhava. Era como se dissesse: voltem à terra de vocês, a possibilidade de um novo começo. Não sigam este caminho que só conhece o vazio. E então, a decisão. Orfa chorou, abraçou e voltou. Seu gesto não foi de frieza, foi humano, foi compreensível. Foi o reflexo de quem, diante do desconhecido, escolhe o que parece mais seguro. Quantas vezes também não tomamos esse rumo? Quantas vezes escolhemos o caminho menos árido, a estrada que conhecemos, o conforto de não arriscar a fé? Orfa amou sim, mas decidiu voltar, e o texto sagrado não a julga. Ela não foi punida, ela apenas saiu de cena, porque há pessoas que caminham conosco apenas por um tempo, e quando elas voltam, não significa que não nos amaram, significa que seus passos pertencem a outra jornada. E Deus, com sua sabedoria, que abraça até as ausências, também escreve com os silêncios deixados por quem parte. Noemi, agora apenas com Ruth ao lado, seguia. A ausência de Orfa era uma ferida recente, mas também um sinal. Deus não força ninguém a permanecer onde o amor precisa ser escolha. A liberdade também é sagrada. Orfa representa muitos dos que amamos, aqueles que não puderam seguir conosco até o fim, aqueles que voltaram, aqueles cujas mãos nos soltaram, mesmo com lágrimas. E tudo bem, porque na matemática divina, até o que parte prepara espaço para o que permanece. Até as despedidas abrem caminho para os encontros que vão redimir o tempo. Orfa voltou, e sua decisão ecoa em cada um de nós que, às vezes, precisa decidir entre o conhecido e o invisível. Ela escolheu o conhecido, Ruth escolheu o invisível. E ambas foram acolhidas à sua maneira pelo Deus que não rejeita as escolhas humanas, mas as entrelaça ao seu mistério maior. A caminhada continuava. Uma mais leve, 2 mais unidas. O céu, ainda silencioso, velava por aquela estrada. E o pão que antes faltava em Belém, agora era promessa costurada por fidelidade. Mesmo quando havia lacunas, mesmo quando uma partiu. As pedras da estrada gemiam sob os pés cansados. O sol, agora mais suave, tingia os montes com a cor do trigo amadurecendo. E Belém, a casa do pão,
surgia no horizonte como um lugar antigo e familiar, mas também estranho, distante, como se pertencesse a outra vida. Noemi e Ruth caminhavam lado a lado, duas mulheres sem nada a não ser o peso da dor e a leveza da fé. E foi nesse contraste que cruzaram os limites da cidade, sem riquezas, sem homens que as legitimassem, sem status, sem promessas claras, apenas presença, apenas a vontade de seguir. A cidade murmurava. As mulheres as observavam, cochichando entre si. É esta Noemi? É ela mesma. Mas Noemi não se via mais como antes. Ela própria se nomeou de novo. Mara, amarga, como se dissesse, não sou mais a que partiu, sou a que voltou quebrada. Ruth, ao lado, ouvia o silêncio que envolvia sua sogra. Não compreendia todas as palavras que circulavam nos olhares, mas compreendia o peso do que não era dito. Ela também era estrangeira, também era viúva, também carregava um nome que ali nada significava, mas trazia dentro de si algo que nem o preconceito nem a pobreza podiam arrancar. Fidelidade. Amor plantado como raiz em terra seca. Belém, naquele dia, viu duas sombras cruzarem seus portões. Mas o céu via duas sementes entrando em solo preparado. Pois o que aos olhos do povo era fraqueza, aos olhos de Deus era início. Deus ama os inícios ocultos. Ama escrever histórias com o barro rachado da dor. Enquanto o povo observava, talvez com curiosidade ou espanto, o Senhor olhava com ternura. Aquelas duas mulheres haviam atravessado mais do que geografias. Tinham atravessado o deserto da perda, o mar da solidão, os muros da desilusão, e agora, diante dos campos ainda adormecidos, aguardavam por algo que ainda não sabiam nomear. Mas que Deus, em sua misericórdia paciente, já chamava de redenção. A chegada foi silenciosa, sem festa, sem mesa posta, sem alarde. Mas o silêncio naquela noite era cheio de expectativa, porque os campos de Belém logo iriam florescer, e os passos tímidos de duas viúvas se tornariam as batidas de um coração divino pulsando promessa sobre a terra dos esquecidos. O tempo da ceifa havia chegado. Belém, outrora assolada pela fome, agora transbordava com o som dos feixes sendo recolhidos, das risadas no campo, do ritmo sagrado do trabalho cotidiano. O trigo voltara a crescer. Mas o pão que Ruth e Noemi precisavam ainda não estava sobre a mesa. Elas tinham o direito à vida, mas não os meios. Tinham fé, mas não sabiam ainda como seriam sustentadas. Foi então que os olhos se voltaram para o campo. Ali, onde os pés se sujavam de terra e os braços se erguiam em esforço, estava o espaço da providência. Era tempo de sair, tempo de colher. Ruth se levantou e foi. Entre tantos campos, ela chegou ao de um homem chamado Boaz, justo, respeitado, generoso, mas, mais do que isso, sensível. Boaz não era apenas um proprietário, era um guardião silencioso das ordens esquecidas de Deus. Aquelas leis antigas que mandavam deixar parte da colheita para os estrangeiros, as viúvas, os pobres, para que ninguém fosse invisível à mesa da criação. O campo onde Ruth entrou não era fruto do acaso, era palco da divina delicadeza. A terra onde ela pisava fora preparada muito antes dela nascer. E Boaz, ainda sem saber, também fazia parte de uma promessa que brotava lenta, como espiga amadurecendo sob o sol. Ali, entre os grãos e os murmúrios do vento, Ruth recomeçava. De cabeça baixa, recolhendo o que sobrava, ela se tornava parte de um plano maior. O campo não era só um espaço de trabalho, era altar, era ventre, era lugar de reescrever destinos com suor, esperança e fé em silêncio. O tempo de Boaz era também o tempo da providência de Deus se revelando aos poucos, não com milagres estrondosos, mas com gestos cotidianos, com leis obedecidas em amor,
com olhos que veem quem o mundo ignora. Deus começava a mostrar que o cuidado pode nascer da justiça e que a fé, mesmo em silêncio, sempre encontra abrigo quando a graça está semeada em corações dispostos. O campo se tornaria cenário de encontros, de olhares, de cuidado velado. Mas, por ora, tudo começava com uma mulher colhendo restos e um homem que ainda não sabia, mas estava prestes a ser parte da história da eternidade. No entardecer dos campos de Belém, as espigas douradas tremulavam sob a brisa, como orações silenciosas elevando-se ao céu. Ali, entre os feixes que caíam das mãos dos ceifeiros, permaneciam intencionalmente os restos, não por descuido, mas por obediência, não por esquecimento, mas por mandamento. Deus, em sua ternura eterna, ordenara desde os tempos antigos: quando fizeres a colheita do teu campo, não recolherás o que cair, deixarás para o estrangeiro, para a viúva, para o órfão. Era uma lei sagrada de misericórdia, uma lembrança de que a colheita não era apenas sustento, mas partilha. Que o pão só é abençoado quando também alimenta o outro. E foi assim que Ruth encontrou espaço. Nos restos, nas bordas, nas sobras deixadas de propósito. Ela se abaixava com reverência, colhendo o que caía das mãos dos outros. Mas ali, entre espigas esquecidas, havia bênção. Havia cuidado, havia promessa disfarçada de sobra. Quantas vezes também não vivemos assim, colhendo os restos do dia, as migalhas da esperança, as palavras que sobraram, os afetos partidos. Mas mesmo o que sobra, quando deixado por amor, pode ser sustento. Mesmo o que parece pequeno, quando cai de mãos obedientes, carrega o toque do Eterno. Boaz conhecia essa lei, e mais do que cumpri-la por obrigação, ele a vivia como forma de fé. Seus campos eram espaço de justiça silenciosa. Ali, ninguém era invisível. Ali, até os restos tinham propósito. Ruth, com mãos firmes e alma humilde, colhia o que podia, mas o que seus olhos viam como sobra, o céu já chamava de provisão. Porque Deus não age apenas nas abundâncias, Ele age sobretudo nas bordas, nos pequenos gestos, na espiga que cai, na mão que se abaixa, na fé que recolhe sem saber o que virá. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas, Ruth caminhava entre as fileiras de trigo, seus passos, sussurrando uma oração sem palavras. E o campo respondia com o farfalhar das folhas, como se dissesse: não temas, Deus vê, Deus deixa cair, Deus sustenta. E assim a história seguia, entre restos e promessas, entre espigas e eternidade, entre tantos rostos no campo, entre tantas mãos ocupadas, entre os murmúrios do trigo e os cânticos dos ceifeiros, os olhos de Boaz repousaram sobre uma figura. Ela estava entre as bordas, entre as sobras, entre aquilo que os outros não viam. Mas ele viu, não com olhos de poder nem de pena, mas com olhos de honra. Boaz enxergou Ruth. Talvez ela estivesse com os joelhos sujos de terra, os braços cansados, os cabelos soltos sob o sol. Talvez seu silêncio falasse mais do que qualquer palavra. Ela não pediu, não implorou. Apenas colhia com dignidade e humildade o que lhe era permitido. E essa postura tocou o coração daquele homem justo. Boaz não a viu como o mundo via, não a viu como estrangeira, nem como viúva, nem como pobre. Ele a viu como alguém digna de atenção, como alguém cujo caráter transparecia entre espigas e passos firmes. Em voz mansa, ele perguntou quem era ela. E ao saber sua história, ao escutar sobre o que fizera por Noemi, sobre a escolha que fizera de seguir um Deus que não conhecia, seu coração se inclinou. Não por atração superficial, mas por reconhecimento espiritual. Boaz viu em Ruth algo que poucos conseguem ver nos outros: fidelidade escondida, força quieta, nobreza que não brilha, mas sustenta. Quantas vezes ansiamos por sermos vistos assim,
não pela aparência, nem pelos títulos, nem pelas conquistas, mas por aquilo que carregamos em silêncio, o amor que permanece, a fé que resiste, o cuidado que ninguém aplaude. Boaz enxergou Ruth como Deus enxerga os seus, com ternura, com justiça, com profundidade. E a partir daquele olhar, algo mudou. Não uma mudança imediata nem espetacular, mas uma nova corrente começou a se formar no curso do tempo, como se o céu, ao ver aquele encontro, sussurrasse: aqui começa um caminho, a redenção já caminha entre espigas. O campo que parecia apenas espaço de sobrevivência, agora se tornava cenário de promessa, porque um homem viu e uma mulher colhia, e Deus já entrelaçava os dois em silêncio, como só Ele sabe fazer. Os olhos que se voltaram para ela não carregavam julgamento. A voz que lhe falou não trouxe imposição, mas cuidado. Boaz, o homem justo, ofereceu proteção. Ordenou aos seus servos que a deixassem colher à vontade. E mais, que lhe dessem água, que não a envergonhassem, que deixassem cair de propósito espigas para que ela tivesse o que levar. Diante de tamanha delicadeza, Ruth se curvou. Ela não esperava, não reivindicava, mas reconhecia. Quantas vezes a bondade nos encontra de forma inesperada? Quantas vezes, depois de longas noites de luta, um gesto suave toca nossa alma e nos faz lembrar que ainda há esperança? Ruth não se encheu de orgulho. Ela não transformou aquele cuidado em direito. Ela se prostrou e perguntou com reverência: por que achei graça aos teus olhos, sendo eu estrangeira? Essa pergunta carrega a humildade de quem não se sente no centro, mas caminha com gratidão por cada pequeno bem que recebe. Não porque se considera indigna, mas porque sabe que tudo o que vem, vem pela misericórdia e não pela exigência. E é nesse ponto que o coração de Ruth revela sua essência. Ela não esperava o privilégio, ela reconhecia o dom. E por isso seu espírito se acalmava no meio do campo, mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo viúva, mesmo sendo invisível para tantos. Boaz respondeu com ternura: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, como deixaste teu pai, tua mãe e a tua terra para vir a um povo que não conhecias, e em seguida ele abençoa. O Senhor retribua a tua obra, e seja a tua recompensa plena do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ah, essas palavras! Elas não eram apenas elogio, eram unção, eram profecia. Eram sinal de que Deus, mesmo no silêncio, havia escutado a alma de Ruth. Seu amor não era esquecido, sua escolha não era ignorada, sua dor não era desperdiçada. Ela, que havia seguido sem promessas, agora ouvia que havia um Deus sob cujas asas ela já habitava. Mesmo sem saber, mesmo sem pedir, mesmo sem merecer, aos seus próprios olhos. Talvez seja assim também conosco. Quando já não esperamos mais bondade, ela chega. E quando chega, precisamos fazer como Ruth: reconhecer, curvar o coração, agradecer e continuar colhendo com mãos cansadas, mas alma fortalecida, o que o céu ainda permite cair, porque às vezes o campo ainda é o mesmo, mas quando o amor nos encontra, tudo muda por dentro. E a alma, antes faminta, descansa, sob asas invisíveis, sob promessas que ainda se revelam, sob a bondade que vem devagar, mas nunca tarde. Os dias se sucediam como espigas maduras ao vento. O tempo, agora marcado por repetições simples, transformava-se em liturgia. Ruth acordava cedo, ia aos campos, colhia o que lhe era permitido, voltava com os braços cheios, com o corpo cansado, mas com a alma em paz. Era uma rotina sem milagres visíveis, sem manifestações celestiais, sem mudanças abruptas, mas em cada gesto havia um traço da providência. Em cada amanhecer, um sussurro de Deus: eu ainda estou aqui, porque há bênçãos que não gritam,
Elas sussurram. Elas se escondem na repetição, na fidelidade silenciosa de quem continua, na coragem de levantar todos os dias e seguir fazendo o que é possível, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, mesmo quando tudo parece igual. Ruth não buscava destaque. Ela apenas fazia o que precisava ser feito, com cuidado, com devoção, com paciência. E nesse movimento silencioso, algo sagrado se formava ao seu redor. Cada passo no campo, cada espiga recolhida, cada gesto de respeito que ela oferecia e recebia, tornava-se parte de um tecido espiritual mais profundo. O invisível se costurava no cotidiano. Quantas vezes desejamos respostas imediatas, mudanças repentinas, sinais que nos retirem da dor? Mas Deus muitas vezes age no tempo da semente, no tempo da colheita, no tempo da espera. Foi ali no campo, dia após dia, que Ruth foi sendo vista, não apenas por Boaz, mas por toda a casa. Ela ganhou respeito, ganhou lugar, ganhou espaço. E mais do que tudo, ganhou raiz. O campo, que parecia espaço de sobrevivência, tornava-se lugar de florescimento. Não pelo que havia de extraordinário, mas porque ali no ordinário a fidelidade germinava. Deus ama o processo, e muitas vezes é no acordar, colher e agradecer que ele se revela mais intensamente, porque nessas repetições o coração aprende a confiar mesmo sem entender, a ver mesmo sem enxergar o todo, a crer mesmo sem sinal. A bênção não chegou com trovões, chegou com o peso suave da rotina, com a beleza oculta da perseverança, com a fé que, mesmo pequena, insistia em existir. E Ruth colhia, e ao colher, preparava o próprio caminho para algo que ainda não imaginava, mas que o céu, em silêncio, já via florescer. Porque para Deus, nenhum dia é comum quando é vivido com amor, e nenhuma rotina é pequena quando é regada com fidelidade. O tempo seguia seu curso lento. Ruth, ao fim de cada dia, voltava com os braços cheios de espigas e o coração ainda mais cheio de humildade. E Noemi, ao receber o fruto daquele trabalho silencioso, começava a perceber algo que antes lhe escapava. Aquela que dissera ter voltado vazia. Agora recebia alimento, cuidado e, ainda que lentamente, esperança. Durante muito tempo, Noemi havia se acostumado ao gosto amargo da perda. Seu olhar estava voltado ao passado, às ausências, aos nomes que não mais respondiam. Mas agora, diante da presença firme e amorosa de Ruth, algo em sua alma adormecida despertava. Era como se uma pequena candeia voltasse a brilhar em seu interior, como se uma lembrança esquecida de que Deus ainda cuidava se acendesse. A cada gesto de Ruth, a cada espiga compartilhada, Noemi reencontrava o fio da promessa. Ela começou a enxergar que sua história, embora ferida, ainda era território de propósito, que sua dor, embora legítima, não a tornava desamparada. E que talvez, só talvez, o Deus a quem julgara como tendo se afastado ainda estivesse ali, trabalhando pelas mãos de uma estrangeira. Quantas vezes o cansaço nos cega, quantas vezes a dor nos impede de ver que Deus já está agindo, ainda que de forma discreta. Noemi não teve uma revelação celestial, nem um milagre estrondoso, teve sim um cotidiano sendo restaurado. Teve pão na mesa, teve amor fiel à sua volta, teve uma nuvem, ainda pequena, mas que anunciava chuva de graça. E em uma dessas noites, ao ouvir o nome de Boaz sendo mencionado por Ruth, seu coração se acendeu. Boaz era parente próximo, alguém que podia, segundo os costumes da lei, resgatar a linhagem. Noemi começou a vislumbrar que aquela história talvez estivesse apenas começando, e que suas mãos, antes cansadas, ainda poderiam semear bênção. Deus, o restaurador dos pedaços perdidos, começava a revelar que mesmo as cinzas podem virar altar, que mesmo os corações amargos podem voltar a pulsar esperança.
e que mesmo as viúvas esquecidas ainda são amadas profundamente pelo Criador. Noemi, que um dia amaldiçoou seu próprio nome, agora sussurrava gratidão, não em palavras, mas em olhares, em gestos, em silêncio, porque quando a fé adormecida começa a despertar, não é barulhenta, ela é suave como o orvalho, é leve como a brisa, é firme como a terra que, mesmo ferida, volta a florescer. E assim, entre espigas, memórias e reencontros com Deus, Noemi voltou a crer que não estava sozinha. Porque a fé, mesmo cansada, ainda é capaz de enxergar. Quando o amor insiste em permanecer. O tempo da colheita estava chegando ao fim, as noites em Belém já carregavam o perfume do trigo armazenado e o silêncio dos campos recém-ceifados. Era o tempo em que os homens dormiam junto às eiras, guardando os frutos do seu trabalho. E era também o tempo em que Noemi, com os olhos mais despertos, começou a entrever algo além do alimento. Ela conhecia os costumes antigos. Sabia que Boaz era mais do que um homem bom. Ele era, segundo a lei, um parente remidor, alguém que podia estender um manto de redenção sobre a história interrompida de Elimeleque, seu falecido marido. E Ruth, embora moabita, era agora parte desse enredo. Era herdeira, ainda que improvável, da continuidade de uma linhagem sagrada. Numa noite calma, enquanto a luz das lamparinas desenhava sombras suaves nas paredes da casa simples, Noemi chamou Ruth. E com ternura, com sabedoria, com a autoridade gentil de quem ama, ela falou. Não com imposições, mas com orientação. Não com ansiedade, mas com fé. Lava-te, perfuma-te, veste tuas vestes. Desce à eira onde Boaz estará descansando. Não se tratava de sedução, era símbolo, ritual. Era um ato de humildade e entrega, de ir ao lugar do trabalho alheio e ali, sem palavra apressada, repousar aos pés de quem podia resgatar. Quantas vezes precisamos da sabedoria de quem já sofreu para compreender a delicadeza dos passos espirituais? Noemi, que um dia se disse vazia, agora enchia a alma de Ruth com conselhos de esperança. A mulher cansada tornava-se guia, a amarga tornava-se fonte de direção. E Ruth escutava, com o mesmo silêncio reverente de sempre, com o mesmo amor fiel que a fizera seguir caminhos que não conhecia. Agora ela ia descer a eira, não como quem exige, mas como quem confia. Naquela noite, antes de partir, talvez ela tenha fechado os olhos por um instante e orado em silêncio, não por palavras grandiosas, mas por coragem, porque era isso que agora se pedia, coragem para se deitar aos pés de uma promessa ainda não revelada, coragem para esperar, não em pé, mas em repouso, coragem para confiar na instrução de quem ainda enxergava Deus, mesmo depois da dor. A casa dormia, o campo silenciava, e uma nova cena se preparava entre grãos, mantos e passos noturnos. Deus ainda escrevia, e a próxima linha dessa história nasceria sob o peso sagrado da confiança e da obediência. A instrução fora dada, e Ruth, silenciosamente, obedeceria. A noite caiu como um véu espesso sobre Belém. Os campos, agora calados após a intensa colheita, guardavam apenas o som do vento passando entre as pilhas de grãos. A eira, lugar de trabalho e vigília, tornara-se abrigo para os trabalhadores que ali repousavam após o esforço do dia. Boaz estava entre eles. E Ruth estava a caminho. Ela caminhava com passos suaves, quase como quem flutua entre o medo e a confiança. Vestida com dignidade, perfumada com reverência, silenciosa, mas cheia de significados. Não era uma mulher tentando seduzir. Era uma filha obediente ao conselho da fé. Era uma viúva ofertando humildemente seu destino ao cuidado de quem podia redimi-la. Ao chegar à eira, Ruth esperou. Não interrompeu o descanso. Não falou.
Ela apenas observou o lugar onde Boaz dormia e discretamente deitou-se aos seus pés. Que imagem! Uma mulher vulnerável, entregue, silenciosa, aos pés de um homem justo na madrugada dos campos de Deus. E que símbolo poderoso! O lugar aos pés não é de humilhação, é de confiança, é de súplica muda, é de quem diz com o gesto: eu estou aqui. Se quiseres, cobre-me com tua misericórdia. E assim, sob o céu estrelado e os montes adormecidos, o sagrado aconteceu. Boaz despertou e viu. Ali estava Rute, a mulher que ele respeitava, a mulher que ele havia protegido no campo, a mulher que agora se deitava, não por carência, mas por fé. Com voz gentil, ele perguntou quem era. E Rute respondeu, como quem oferece sua verdade. Sou tua serva Rute. Estende tua capa sobre tua serva, pois tu és resgatador. Era mais do que um pedido. Era um convite para que Boaz participasse do plano de Deus. Um convite à redenção, à continuação, à promessa. Quantas vezes nossas orações se parecem com essa cena? Nos deitamos diante do Senhor, não com exigências, mas com vulnerabilidade, com o coração nu, com a alma cansada, com a fé que ainda sussurra: cobre-me com tua misericórdia. Naquela madrugada, sob a sombra dos montes e o suspiro das espigas já recolhidas, Boaz ouviu, e Rute esperou. Não sabia o que viria, mas confiava, porque a fé não precisa de garantias. Ela apenas se deita, aos pés da graça, na hora mais escura da noite. Com o coração entregue e o céu atento, a madrugada envolvia o campo num silêncio espesso, quase sagrado. Os outros dormiam, as espigas repousavam, e ali, entre o trigo e o céu, dois corações conversavam sem pressa. Boaz, ao ouvir o pedido de Rute, não hesitou. Sua resposta não foi evasiva, nem apressada, nem condicionada à dúvida. Ele reconheceu a profundidade do gesto daquela mulher. Reconheceu o seu caráter, sua coragem, sua pureza. E então, como quem sela um pacto de cuidado e honra, ele estendeu sobre ela sua capa. Um ato simples aos olhos humanos, mas, na tradição daquele tempo, um gesto carregado de significado. Cobrir alguém com a capa era como dizer: eu te tomo sob minha proteção, eu reconheço teu valor, eu te acolho como parte da minha própria vida. Rute, ali deitada aos seus pés, agora estava coberta, não mais pelas roupas do luto, não mais pela poeira da estrada, mas por um símbolo de redenção. Quantas vezes ansiamos em silêncio por esse mesmo gesto? Que alguém, com ternura e reverência, estenda sobre nós o manto da misericórdia? Que sejamos vistos não como problema, mas como promessa? Não como passado quebrado, mas como parte de um futuro possível? A capa de Boaz não era apenas tecido, era sombra de aliança. Era selo de que Deus ainda cobria os esquecidos, ainda amparava os pequenos, ainda ouvia o sussurro das almas fiéis. E mais uma vez Boaz fala com dignidade: filha minha, bendita sejas tu do Senhor. Ele a chama de filha. E nesse vocativo há mais do que afeição, há inclusão. Rute, a moabita, agora é chamada de minha. Não por possessão, mas por pertencimento. O campo, que fora espaço de trabalho e sobrevivência, agora se tornava altar. O amor ali não era movido por impulso, mas por honra. A capa estendida era mais do que abrigo. Era a resposta. Deus havia ouvido. E respondia com tecido, com cuidado, com tempo, com alguém que não fugia do compromisso. Na escuridão daquela noite, Rute descansava, aos pés da promessa, coberta pela fidelidade de um homem justo, protegida pelo Deus que nunca se ausenta, e que, mesmo quando parece demorar, cobre, guarda, redime. A noite passou devagar sobre a eira, e quando o primeiro raio de luz começou a pintar o horizonte com tons suaves de ouro e cinza, Boaz já havia tomado uma decisão.
Não bastava ter um coração justo, era preciso agir com justiça. Não bastava cobrir com palavras, era preciso sustentar com atitudes. Boaz sabia que havia um outro homem, mais próximo na linhagem de Elimeleque, que legalmente tinha o direito de redimir Rute e as terras de Noemi. Ele não ignorou esse fato, não se apressou, não usurpou o papel de outro, ele agiu com honra. Quantos, diante da possibilidade de amor, de conquista, de bênção, escolheriam o atalho? Mas Boaz escolheu o caminho estreito da retidão. Ele não queria apenas acolher Rute. Queria fazê-lo da forma certa, sem ferir a lei, sem ferir a história. Deus honra os que agem com honra, os que, mesmo apaixonados, não atropelam o tempo, os que, mesmo desejando o bem, o fazem dentro da verdade. Boaz se levantou naquela manhã com um propósito: resolver a situação, buscar o outro parente, apresentar o caso, oferecer a ele o direito e, se ele recusasse, então sim, tomar Rute como sua. O coração de Boaz era paciente, seu amor responsável, sua justiça madura. Quantas vezes a justiça de Deus se revela assim, não como relâmpago, mas como rio, lento, constante, ininterrupto. Naquele dia, Boaz preparava-se para ir à porta da cidade, onde as decisões eram tomadas. E mais uma vez, vemos que o plano de Deus é tecido entre a fé que espera e a ação que honra. Boaz não usou sua autoridade para impor, usou sua integridade para construir. Rute ainda descansava. Noemi ainda esperava. E o campo, agora em silêncio, guardava a memória da madrugada anterior. Mas o céu movia-se com alegria, porque um homem justo escolhia a honra. E Deus sorri quando vê que o amor caminha com respeito e que a promessa não precisa de pressa para ser cumprida. Basta fé, basta obediência, basta um coração que decide fazer o bem com verdade. Na quietude das primeiras horas do dia, Boaz caminhou até as portas da cidade. Ali, onde os anciãos se reuniam para julgar, decidir e selar os destinos do povo, ele levou o caso com serenidade. Havia um parente mais próximo, sim, um homem que, pela lei, tinha o primeiro direito de resgatar as terras de Elimeleque e, com elas, assumir também o destino de Rute. Boaz não escondeu os detalhes. Foi transparente, honesto. E ao apresentar tudo diante das testemunhas, algo sagrado aconteceu. O outro homem recusou. Disse que não podia, ou não queria. Talvez temesse perder sua herança, talvez não visse o valor em Rute, talvez apenas não fosse chamado para aquele propósito. E então, na presença dos anciãos, Boaz declarou: Hoje sois testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e também tomo por mulher a Rute, a moabita. Não foi obrigação, foi escolha. Não foi apenas um ato legal, foi amor. Um amor que não grita, mas que se compromete. Um amor que não promete o impossível, mas que assume o ordinário como sagrado. Redimir, naquele contexto, era mais do que casar. Era restaurar o nome de um homem morto. Era dar continuidade a uma linhagem interrompida. Era levantar, com respeito, o futuro de uma família silenciada pela dor. Boaz fez isso com reverência, não como quem presta um favor, mas como quem reconhece um chamado. Quantas vezes também somos convidados a redimir o outro? Não com grandiosidade, mas com gestos de reconciliação, com palavras que restauram, com atitudes que acolhem o passado ferido do outro e oferecem um recomeço. Rute agora era esposa, não por piedade, mas por pacto. Ela, que um dia colheu migalhas nas bordas do campo, agora era parte do centro da história. E tudo isso porque um homem escolheu amar com responsabilidade. A redenção é sempre um ato de amor. É quando alguém se levanta para dizer: você não será esquecido, sua história não terminará em luto, eu estou aqui. E assim, diante da cidade, diante de Deus, diante da eternidade,
Boaz e Rute selaram uma aliança, um casamento, mas também algo maior, uma promessa de que a graça pode florescer nos campos mais improváveis e que a fidelidade, quando se alia ao amor, sempre gera frutos que tocam gerações. O campo, agora silencioso após a colheita, abrigava um novo tipo de milagre. Não o milagre visível das espigas abundantes, mas o milagre secreto que germina no ventre. Rute, antes estrangeira, viúva, sem herança e sem filhos. Agora carregava em si a promessa da continuidade. A Bíblia diz que o Senhor concedeu que ela concebesse, não como consequência biológica apenas, mas como bênção divina, como se Deus, com mãos invisíveis, tivesse tocado seu corpo e dito: que a vida floresça onde antes havia luto. A mulher que fora identificada pelo passado agora era marcada por futuro. E o nome da criança, quando nasceu, não foi apenas um nome, foi um novo início: Obede, aquele que serviria, aquele que seria ponte entre gerações, filho de Rute, filho de Boaz, neto de Noemi, avô de Davi. Sim, Davi, o pastor que se tornaria rei, o poeta do deserto, o homem segundo o coração de Deus. A semente daquele reinado repousava agora nos braços de uma mulher que já se achou vazia, nos braços de uma estrangeira que escolheu amar, nos braços de uma viúva que confiou, e Noemi, aquela que dissera: voltei vazia, agora segurava nos braços o menino da promessa. As mulheres da cidade a abençoaram. Bendito seja o Senhor, que não te deixou sem um resgatador. E Noemi se tornou ama da criança, não apenas avó, mas parte viva da nova história. O ventre de Rute não gerou apenas um menino, gerou legado, gerou continuidade, gerou redenção para uma linhagem inteira. Quantas vezes achamos que nossas vidas terminaram em deserto? Mas Deus, com paciência eterna, planta vida nova onde achávamos que tudo estava estéril. Ele transforma o útero da dor em berço da promessa. E nos braços de quem chorou, ele coloca a herança da alegria. Rute não buscou grandeza, mas gerou o início de um reino. Não se intitulou serva do Altíssimo, mas foi escolhida para carregar a linhagem do Salvador. Assim é o reino de Deus, feito de surpresas silenciosas, de gestos simples que transformam destinos, de ventres improváveis onde a eternidade decide habitar. E enquanto Belém celebrava o nascimento de Obede, o céu já via a manjedoura, o céu já via os pastores, o céu já via o cordeiro, porque o ventre de Rute carregava mais do que um filho, carregava a promessa. Carregava o começo de tudo. A história poderia terminar ali, com Obede nos braços de Noemi, com os campos de Belém silenciosos sob o entardecer da promessa cumprida. Mas com Deus, o fim nunca é apenas encerramento. É ponte, é introdução a algo maior, mais profundo, mais eterno. Rute, a moabita, a estrangeira, a improvável, a que se deitou aos pés de um homem justo, a que colheu espigas entre as sobras, a que amou sem esperar retorno. Ela entrou na genealogia de Cristo. Entre os nomes que conduzem até Jesus no Evangelho de Mateus, lá está ela. Não como nota de rodapé, mas como raiz. Rute, mãe de Obede. Obede, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. E de Davi veio o Salvador. A mulher que chegou a Belém sem pão, sem nome, sem abrigo, agora era parte do Evangelho eterno, não porque buscou grandeza, mas porque amou com fidelidade, não porque fez discursos, mas porque viveu com entrega. Quantas vezes pensamos que nossa história é pequena demais para ser lembrada? Mas Deus escreve sua eternidade com os pequenos. Ele costura o sagrado com fios de ternura, com vozes que quase não se ouvem, com decisões silenciosas feitas no escuro, como a de Rute. Ela não era israelita, mas se tornou parte da linhagem da promessa.
Porque Deus não escolhe pela origem, Ele escolhe pelo coração. E o coração de Ruth pulsava compaixão, lealdade, confiança. Qualidades invisíveis aos olhos do mundo, mas inconfundíveis diante do céu. Hoje, quando lemos seu nome entre os nomes do Messias, lembramos: Deus vê, Deus acolhe, Deus redime, e quando ele escreve a eternidade, inclui em sua história quem o mundo teria esquecido. Ruth foi escolhida, e sua história, tão terna, tão humana, tão silenciosa, ecoa até nós como convite, para também confiarmos, também permanecermos, também amarmos. E descansarmos na certeza de que nada é pequeno demais para Deus usar. Ela entrou no Evangelho e nos ensinou que mesmo quando a alma está em silêncio, Deus ainda costura redenção. E assim, como a luz que desponta após uma noite longa, a história de Ruth se encerra em silêncio, mas um silêncio cheio de sentido. Aquela que chegou a Belém com as mãos vazias e a alma em luto agora permanecia, invisivelmente, entre as páginas da eternidade. Não houve trono para ela, nem coroa, nem aplausos. Mas houve legado, houve bênção, houve um nome inscrito na linhagem da luz. A trajetória que começou com perda, fome, exílio e viúves, termina com aliança, descendência e honra. E essa transição não foi feita por força, nem por sorte, nem por conquista, mas por fidelidade, por fé em meio ao desconhecido, por passos dados no escuro com o coração voltado para Deus. Deus esteve em cada espiga deixada no campo, em cada madrugada sem resposta, em cada silêncio pesado, em cada decisão feita com ternura. Ele não se manifestou com trovões nem visões, mas com presença, com cuidado, com tramas suaves que se entrelaçaram como fios invisíveis de uma tapeçaria divina. A história de Ruth é mais do que relato, é espelho. Ela nos lembra que, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos, mesmo quando parece não haver propósito, Deus trabalha, Deus cuida, Deus redime. Talvez agora, deitado em tua própria noite, você se sinta como Noemi voltando vazia, ou como Ruth colhendo entre as bordas, ou como Boaz, aguardando o momento certo de agir com justiça. Talvez teu ventre pareça estéril de sentido, ou tua oração cansada demais para continuar. Mas esta história nos convida a confiar, a olhar para o invisível, a repousar sob as asas do Altíssimo e a crer que há espigas deixadas por Deus também para você, que há cuidado escondido até mesmo nas rotinas mais áridas, e que há promessas sendo costuradas enquanto você dorme. Ruth, Noemi e Boaz não sabiam de tudo, mas confiaram, e no fim da noite, o invisível se revelou, como quem acende uma candeia em meio à escuridão, e sussurra: eu sempre estive aqui. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Ruth, colhendo com esperança num campo desconhecido, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que esta história siga ecoando dentro de você como um sussurro de Deus em meio à madrugada. Que você lembre, nas horas em que tudo parecer seco ou estéril, que há campos sendo preparados, mesmo que ainda invisíveis. Que há promessas brotando no silêncio, e que o ventre da sua fé, mesmo cansado, ainda pode gerar continuidade. Durma com a certeza de que há um Deus que cobre com sua capa, que reconhece cada lágrima deixada entre as espigas e que escreve histórias eternas com pessoas comuns, como você, como Ruth, como Noemi, como todos os que ousam amar com fidelidade. Boa noite, que o Senhor te guarde sob suas asas e que o campo da tua vida floresça, mesmo depois da dor. Até a próxima vigília. Neste lugar sagrado, onde a palavra encontra o sono e o coração, finalmente, encontra descanso.